Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Xavier, sou consultor e professor na área de inteligência artificial e otimização de sistemas e vou apresentar para vocês um modelo de roteirização para uma viagem de turismo. Para entendermos melhor por que nós vamos utilizar a inteligência artificial, vamos primeiro entender a dimensão desse problema, tá? Então vocês imaginam o seguinte, que se eu tivesse 6 cidades para visitar, o número de rotas possíveis que eu poderia fazer era 5 fatorial, ou seja, 120 rotas. Mas se fosse 11 cidades, o número de rotas seria 10 fatorial, que é 3.628.800 rotas diferentes com custos diferentes. Então, avaliar rota por rota manualmente para ver a que tem o menor custo seria uma coisa completamente possível. Então é por essa razão que nós precisamos usar o computador e ferramentas sofisticadas de inteligência artificial e programação matemática, que vamos apresentar em seguida. Aparentemente difícil de escrever essas equações matemáticas, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, tentando definir essa função econômica F, que é o custo total da roteirização. Então, eu vou precisar saber o custo, que eu chamei aqui de C, da cidade I para a cidade J, usando o meio de transporte K. Essa X e JK é a decisão se eu vou fazer aquele trecho ou não. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho o somatório de toda a rota. Tá? Então é isso que eu tento minimizar. Então é um problema assim, complexo de calcular o mínimo dessa função. Tá? Bom, agora vamos entender quais são as restrições que tem no problema. Para eu minimizar aquela função econômica que eu falei anteriormente, ela passa a ser um pouco mais difícil porque eu tenho que respeitar as restrições que eu tenho. Então eu tenho algumas limitações do ponto de vista financeiro, de recurso financeiro, mas também posso ter limitações do tempo disponível que eu tenho para minha viagem e distância e várias outras restrições. Então eu tenho que calcular o mínimo custo com aquela função, mas respeitando esses limites. É o que torna o problema assim mais interessante de ser resolvido. Bom, vamos agora ao nosso estudo de caso. Suponha que eu tenho um programa de viagem que é sair de Brasília, que vai ser o ponto de partida e retorno, e visitar as cidades de Lisboa, Paris, Londres, Roma e Madrid. Tá? É claro que eu vou precisar considerar uma série de parâmetros, como datas de ida e volta, tempo de permanência em cada cidade, custo das viagens ponto a ponto, qual é o meio de transporte que é possível utilizar. Aplicando aquele modelo matemático, né, a esse estudo de caso, que é visitar essas cidades, nós obtemos como resultado do modelo matemático o custo mínimo. Esse custo mínimo ele foi R$ 10.739. Se eu tivesse usado uma outra rota, eu peguei a pior rota possível, eu ia gastar R$ 14.798. Mas se considerar a rota mínima em relação à rota de maior custo, eu teria uma economia de R$ 4.059. Se considerarmos 5 pessoas viajando, a economia é superior a R$ 20.000. Então, assim, mostra a viabilidade econômica da utilização dessa técnica de inteligência artificial. Bom, agora temos o ponto mais importante, que é conhecer a rota mais econômica. Tá? Qual é essa rota que minimizou o custo total de viagem? Né? Então aqui nós vamos mostrar a vocês que saindo de Brasília, o trecho da rota mais econômica era seguir para Londres. De Londres eu iria para Roma.
De Roma eu iria para Madrid, de Madrid eu iria para Lisboa, de Lisboa eu iria para Paris e de Paris eu retornava a Brasília. Então esse é o trecho mais econômico. Então vocês observem que às vezes não dá para perceber intuitivamente, né? Às vezes a gente pensa o seguinte, estando em Londres, o melhor seria ir para a cidade mais próxima, que seria Paris, e assim por diante. E isso não corresponde à melhor solução. Nós podemos ver de imediato qual é essa trilogia que existe nessa roteirização turística. A primeira seria esse caso apresentado, que é a roteirização das cidades visitadas com o objetivo de minimizar o custo. Tá? Mas eu teria também o segundo, que seria o seguinte: uma vez estando nessa cidade, eu preciso de uma roteirização para visitar os pontos turísticos. E aí eu tenho que minimizar distâncias, tempos percorridos, que são coisas extremamente importantes para esse caso. O terceiro seria a roteirização dos hotéis para a realização do transfer do turista para iniciar o tour. Então aqui eu quero minimizar distâncias e tempos percorridos também. Tá? Se perde muitas vezes tempo para pegar esses turistas, né? Isso atrapalha bastante esse trabalho de roteirização. E em relação aos pontos turísticos, o tempo vale ouro para o turista. Então, se eu conseguir visitar os mesmos pontos turísticos com menos tempo, isso vai sobrar tempo para o turista tomar uma cervejinha, tomar seu sorvete e assim por diante. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, né? Aqui estão minhas coordenadas, meu e-mail. Também recomendar esse livro 186 Dias Viajando pelo Mundo, que é da minha esposa Maria Leopoldina, que foi uma viagem que nós fizemos de 6 meses à Europa, visitando esses países do estudo de caso. E aqui está bem detalhado as dicas, os lugares mais interessantes para se visitar em cada um desses países. Tá? É, é um trabalho assim, bastante importante, esse da roteirização turística, né? Porque o turismo é uma coisa muito importante hoje no mundo, representa uma parcela bem significativa, né, que os países estão investindo nessa área. E se a gente pode atender bem o turista, como as empresas de turismo fazem, mas se a gente ainda conseguir um pouco mais, melhorando os custos de roteirização, isso deixa o turista mais satisfeito e com certeza ele retorna para a empresa que propiciou tudo isso para eles. Então, muito obrigado e uma boa tarde.